Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e quero conversar com vocês hoje, obviamente, sobre a notícia mais importante do dia, a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Dia duro para os conservadores do dinheiro alheio. Como eu perguntei lá no Twitter, sabe aquele amigo de 30 anos do seu pai que rouba no seu gabinete sem você nem seu pai saberem de nada? Não, nem eu. E esse amigo ainda é encontrado escondido no sítio, né? Um imóvel do advogado seu e do seu pai. E você não sabe de nada, não imagina, sendo que o advogado ainda esteve na véspera com você na cerimônia de posse, nesse caso, de um ministro das comunicações lá no Palácio do Planalto. Pois é, essa é a situação. Fabrício Queiroz estava escondido no sítio do Frederic Vassef, que é advogado tanto do Flávio Bolsonaro como do próprio Jair Bolsonaro em vários processos. Eu estou com dezenas de abas abertas aqui no meu computador, fiz um monte de comentários durante o dia no Twitter, fiquei até com dó daquela moça, a líder da mortadela bolsonarista, que foi presa em busca do estrelato, e aí veio o Queiroz muito mais experiente e roubou a cena. Um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que acredita. Foi assim que o Flávio Bolsonaro definiu o Fabrício Queiroz nessa discussão virtual aí com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Quer dizer, a família Bolsonaro mantendo o Queiroz com muito carinho, com muito chamego, com muito cafuné, para que ele ficasse caladinho, não abrisse a boca. Eu até perguntei lá no Twitter mais cedo se o Queiroz estava lá na casa do advogado do Jair e do Flávio Bolsonaro comendo aquele pão com leite condensado que o Jair Bolsonaro gostava de mostrar durante a campanha e até depois também, naquele marketing populista do homem simples, ou se ele estava comendo croissant, né? Se ele estava se alimentando de uma maneira mais especial. Segundo os vizinhos, ele estava fazendo churrasco lá no sítio do Frederic Vassef. Agora vamos aos fatos, que eles ainda estão vindo à tona lentamente, conforme o dia vai passando e amanhã deve ter novas informações a respeito das bases dessa investigação, mas enquanto eu gravo esse vídeo aqui, já há algumas que é preciso destacar. Por exemplo, o Fabrício Queiroz pagou mensalidades escolares das filhas de Flávio Bolsonaro, segundo o Ministério Público, que disse ter provas disso. Os promotores apresentaram à Justiça essas provas de que ele atuava como operador financeiro do Flávio. Obtiveram imagens do Queiroz fazendo pagamentos no caixa do banco, que pelo horário, data e valores foram feitos para pagar as mensalidades escolares das filhas do senador. Desde que veio à tona esse caso, lá depois da eleição, no final de 2018, que eu comentei que a investigação poderia mostrar o uso de dinheiro público desviado pelo esquema da rachadinha em despesas pessoais de membros da família Bolsonaro. Já tinha ali aqueles 24 mil detectados pelo COAF na conta da Michele Bolsonaro, esposa do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro disse que era quitação de um empréstimo que ele havia feito, embora não tenha mostrado comprovante, nota nenhuma, deu dinheiro na mão, mas também não disse quanto, quando, como, para que fez isso, não deu maiores explicações, mas enfim, já havia no ar essa suspeita de que o Fabrício Queiroz centralizava o dinheiro e pagava despesas ali para a família. Então é isso também que o Ministério Público está investigando. Outro fato, ex-assessoras que deram R$174 mil ao Fabrício Queiroz foram alvos de buscas. Uma delas é a Lúcia Souza Paz, que deu R$155 mil ao Queiroz, e a outra, a Alessandra Esteve Martins, que repassou R$19 mil ao Queiroz. Outra informação, a Câmara, isso é importante porque eu fiz um vídeo recentemente falando disso, quem acompanha esse canal assistiu o bolsopetismo geral contra Moro e a Lava Jato. Embora o vídeo tenha esse título, no final eu comentei um assunto à parte que foi justamente sobre a filha Natália Queiroz, filha do Fabrício Queiroz, a respeito de informações de que ela já estava nas redes sociais fazendo críticas ao governo, o que poderia significar aí que ela não estaria muito disposta a manter o seu silêncio caso alguma coisa de ruim acontecesse com a família dela. Muito bem, a Câmara identificou quem assinava o ponto da filha do Queiroz no gabinete do Bolsonaro. Então eu tinha mostrado para vocês aqui que ela trabalhava lá no gabinete do Jair Bolsonaro enquanto era personal trainer de celebridades, quer dizer, uma funcionária que não estava efetivamente trabalhando e
cujo salário, 80% da remuneração dela, ia para o Fabrício Queiroz. Então, quer dizer, ela tinha um cargo lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, para pagar o Fabrício Queiroz, sem efetivamente trabalhar, fazer o trabalho legislativo que cabe aos assessores. Finalmente, a Câmara identificou quem batia o ponto para ela, quer dizer, isso é sinal de que era mesmo uma funcionária fantasma, e eu aproveito aqui para lembrar que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional como um todo, porque senadores também têm assessores, precisam endurecer as regras e a fiscalização relativas ao trabalho dos assessores. Também não dá para assessor parlamentar ter conta anônima para atacar rivais, adversários políticos do deputado federal, por exemplo, como tinha o Eduardo Bolsonaro, um assessor dele, no caso, como foi descoberto pela CPMI das fake news, sendo pago com dinheiro público. Quer dizer, então você tem ali um trabalho que pode ser, em muitos casos, isso precisa ser investigado caso a caso, um trabalho de fachada. Quer dizer, a pessoa tem um cargo para ganhar um dinheiro, mas aquele dinheiro, na verdade, está indo para outra pessoa, ou aquele dinheiro está sendo usado para pagar um outro tipo de serviço que não é o trabalho legislativo, é um trabalho de assassinato de reputação de adversários na internet, por exemplo. Então, é preciso que o Congresso Nacional levante esse debate, embora eles sempre fiquem enrolando para resolver esse tipo de situação. Outra informação é que o Ministério Público disse que a mulher do Queiroz, que foi alvo de mandado de prisão e passou o dia foragida, né? Recebeu R$174 mil em espécie de origem desconhecida antes de pagar o tratamento no Einstein. Tá aqui, foi a constatação, né, um dos argumentos para a prisão dela, de que ela recebeu de origem desconhecida pelo menos R$174 mil em espécie antes de pagar, também com dinheiro vivo, as despesas do marido, Queiroz, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Essas informações estão lá no despacho do juiz Flávio Itabaiana, que é esse juiz da fase de investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Lembrando que o Jair Bolsonaro sancionou lá a criação da figura do juiz de garantias, que na verdade é esse juiz, é o da fase de investigação, mas que acarreta em que, depois da ação penal aberta, ela passe para as mãos de outro juiz. Quer dizer, eles não gostavam desse juiz que está tomando as devidas providências na investigação e talvez tivessem aquela esperança de que a investigação passasse para alguém que pudesse lidar de uma maneira mais branda, né? Quem sabe até blindando o Flávio Bolsonaro ou outros políticos que também tinham interesse em aprovar a criação da figura do juiz de garantias, embora isso esteja pendurado e, inclusive, a sua aplicação para casos em andamento ainda vai gerar uma discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal quando isso for pautado. Muito bem, então tivemos também aí o caso da mulher dele, foragida até o momento em que eu gravo esse vídeo, pode ser que ela apareça já antes até de vocês estarem vendo, mas essas informações mostram o esquema que havia dentro do gabinete de contratações ou manutenção de funcionários em troca do repasse de parte desses salários para um centralizador, que era o Fabrício Queiroz, que aparentemente pagava despesas aí, ou repassava esse dinheiro para membros da família Bolsonaro. Então é isso que está no ar e a gente vai acompanhar todos os desdobramentos. Agora, é bom lembrar aquela frase do Fabrício Queiroz, que também foi noticiada pela imprensa, já depois do caso todo vir à tona, de que o MP está com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Essa foi a frase do Fabrício Queiroz, mandando recados. Ele mandou vários aí durante todo esse processo, justamente para não ser abandonado. E o Bolsonaro ele conseguiu trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeix, primeiro pelo Alexandre Ramagem, aí o Alexandre de Moraes, ministro do STF, suspendeu a nomeação, o Bolsonaro colocou o Rolando Souza, que era o número 2 do Ramagem, indicado por ele lá na ABIN, né? Colocou na direção-geral da PF, o cara tomou posse 20 minutos depois, já trocou o superintendente da PF no Rio de Janeiro, como queria o Bolsonaro, e aqui eu já mostrei todos os elementos a respeito disso, que acabou virando um inquérito, né, aberto pela PGR lá no Supremo, para investigar a interferência do presidente na Polícia Federal. Mas, então, ele queria trocar o superintendente, o chefe da superintendência do Rio, no caso da PF, justamente porque lá corria um inquérito, outro inquérito,
eleitoral a respeito do Flávio Bolsonaro, que também tinha a ver com a rachadinha, mas não é essa investigação que corre na justiça e que o Flávio Bolsonaro já tentou parar com 10 recursos e perdeu em todos. Essa que está tendo esses desdobramentos aí dessas operações, que aliás foi batizada hoje a operação de Operação Anjo, mas eu já falo disso. Então o Bolsonaro fez essas trocas, mas a Operação Anjo, né, que prendeu o Fabrício Queiroz, foi feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque o Queiroz estava aqui em São Paulo, embora tivesse alvos ali de busca e apreensão lá no Rio de Janeiro, com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Então, não deu para evitar. O Bolsonaro não conseguiu evitar. Eu estava falando aqui do nome da Operação Anjo e a Cruzoé, o Jornal Globo também, apuraram que o nome foi dado por causa do apelido do advogado Frederic Vassef. Ele era chamado de anjo pelo clã bolsonarista na intimidade. Quer dizer, anjo da guarda do Queiroz, né? Veja só que graça a relação entre essas pessoas. E quem acompanha o meu trabalho sabe o quanto eu apontei que escritórios de advocacia e imóveis de advogados eram usados para esconder produtos de crime e que políticos tentavam emplacar leis para blindar ainda mais esses espaços contra qualquer operação. Comentei isso muitas vezes nos meus trabalhos, lembrando sempre que é claro que existe ali uma intimidade, uma relação de confidência entre qualquer cliente e qualquer advogado, que tem de ser respeitada nos limites da lei. Agora, advogado não tem salvo-conduto, não pode cometer o crime que quiser, não pode ficar escondendo bandido se isso realmente já estiver comprovado e tal. Há nuances aí nesse caso, mas o Ministério Público vai querer ouvir, de acordo com as notícias que saíram, o Frederic Vassef, para ver qual é a justificativa e ver se ele vai ser enquadrado ou não. Mas é claro que já pegou muito mal para ele, a OAB já está tomando providência a respeito, vamos ver o que vai acontecer. Mas até bandido se esconde em imóvel de advogado, ou eventualmente até em escritório de advocacia. Aliás, o promotor envolvido no caso do Fabrício Queiroz disse que não era um ambiente profissional esse sítio, né? Ele tinha placa de escritório, tinha tapete de escritório, mas pelo visto era esconderijo mesmo. E você sabe quem apresentou o Fábio Weingarten, o atual chefe da SECOM, que na verdade acabou virando um secretário executivo, porque houve essa recriação do Ministério das Comunicações e ele acabou subordinado ao Fábio Faria, que é do PSD, do Centrão e genro do Silvio Santos. Foi o ministro que tomou posse a qual compareceu o Frederic Vassef. Até brinquei no Twitter, foi lá contar para o Bolsonaro, para a família, o que estava dando de café da manhã para o Queiroz. Isso também precisa ser apurado. Mas voltando, vocês sabem quem apresentou o Fábio Weingarten ao Bolsonaro em 2018, segundo a Isto É, foi o Frederic Vassef. Sabe quem indicou o presidente da Comissão de Ética Pública, que nada viu de imoral? Imagina, na empresa do Weingarten, receber dinheiro de emissoras beneficiadas pela SECOM, com a distribuição de verbas de publicidade, isso que muitas vezes eu chamo de bolsa pano, foi o Vassef também. Olha só como tudo isso está interligado. Também precisa haver aí uma apuração, pelo menos por parte dos políticos, para olhar bem esses elos, porque essas comissões de ética no Congresso Nacional, que não servem para nada, só servem para passar pano para qualquer imoralidade ou, eventualmente, ilegalidade cometida por político, não dá para a sociedade aceitar isso de boca calada. Então, eles abrem lá um processo e aí fingem que o político é inocente porque eles estão dizendo e a gente sabe, muitas vezes, que não é o caso, ou sabe, muitas vezes, que, pelo menos, alguma advertência precisa ser dada para que aquele comportamento não se repita. Outra coisa que eu queria lembrar é que quando o Dias Toffoli, presidente do STF, suspendeu a investigação sobre o Flávio Bolsonaro, que depois foi retomado, vocês lembram, o Toffoli suspendeu todas as investigações no país baseadas em dados do COAF, o que incluía a do Flávio. A família Bolsonaro fez pressão contra a investigação sobre o Toffoli por meio da CPI da Lava Toga, fez pressão para que retirassem assinaturas os parlamentares, isso foi relatado pelos próprios parlamentares pressionados. Mas, quando isso aconteceu, a suspensão, a reportagem da revista Época, que aguardava o Vassef, ouviu o advogado ao telefone dizer o seguinte: está o Brasil inteiro me ligando e me chamando de Deus, você não tem noção, é uma bomba atômica, o Flávio, o presidente, tudo infartado, chorando. Então, isso foi registrado por uma reportagem que ouviu lá o advogado do Flávio e do Jair, falando ao telefone, dizendo que o presidente da República e seu filho estavam
celebrando aquela decisão do Dias Toffoli de suspender a investigação, para vocês verem como eles temem essa investigação, e o próprio semblante do Jair Bolsonaro depois, ali anunciando a saída do Weintraub, pelo que eu vi aí na internet, já demonstrava que está abatido, aí foi fazer aí uma live sozinho, já falou que a operação foi espetaculosa, que parece que prenderam o maior bandido do mundo, sempre tentando minimizar, como se houvesse ali a corrupçãozinha do bem. E diz que o Brasil precisa se livrar dessa ideia de rouba mais faz, e daí é só uma roubalheirazinha ali de gabinete. Não, isso precisa ser devidamente apurado, e as imoralidades e mentiras que forem comprovadas por meio da elucidação dos fatos, elas precisam ser apontadas. Porque tem muita gente ingênua aí que acha que político não mente, só porque virou mito dele, só porque venceu eleitoralmente um grupo que roubou o país. A gente precisa apontar sempre aquilo que está errado, aquilo que é imoral ou ilícito. Outra coisa que eu queria lembrar aqui, agora com a prisão do Fabrício Queiroz, hashtags aí, fala Queiroz, delata Queiroz, já deu para entender melhor o motivo, um dos motivos do Jair Bolsonaro ter sancionado no final de 2019, no pacote anticrime proposto pelo Sérgio Moro, que acabou desfigurado, as restrições, tanto à prisão preventiva, mas principalmente à delação premiada, quer dizer, limitando a delação premiada aos fatos originalmente investigados, quer dizer, para o delator não contar a respeito de outros esquemas criminosos dos quais sabe ou dos quais participou. E eu apontei essa relação com a possibilidade de delação e de prisão do Fabrício Queiroz, que é isso que está acontecendo agora. Né? Houve a prisão e existe a possibilidade de delação premiada. Lembrando que o Fabrício Queiroz também já deu declaração, aí, que veio à tona pela imprensa meses atrás, dizendo que não queria que a mulher e a filha fossem presas. E a mulher tem um mandado de prisão contra ela. Então, na Lava Jato aconteceu muitas vezes de quando a mulher ou a filha de algum político bandido era presa, ele acabava delatando para conseguir o benefício e poder soltar aquela pessoa que, apesar de todos os crimes, ele amava e queria que vivesse em liberdade. Vamos ver o quanto que a mulher do Queiroz vai ser mantida na cadeia, se for, e quanto isso pode pesar para a vontade dele de abrir a boca. Pelo visto, ele estava sendo cuidado ali pelo entorno, pelo menos, do bolsonarismo, e isso pode fazer com que ele, preso, não queira falar. Mas a gente nunca sabe, e é por isso que gera tensão nos políticos também, como é que a pessoa vai se comportar na cadeia. Se é como José Dirceu e como João Vacari Neto, que passaram lá anos na cadeia sem falar nada, ou se é como Antônio Palocci, como Marcelo Odebrecht, como Alberto Youssef, como todos esses delatores que acabaram abrindo a boca. O Brasil deve muito a Atibaia. A cidade paulista uniu petismo e bolsonarismo. Como registrou o antagonista, o que Atibaia uniu, ninguém pode separar. Então não adianta, e vamos fazer de tudo para que não adiante, um tentar se limpar na sujeira do outro. Eu digo fazer de tudo porque é preciso mostrar a sujeira de todos os lados aí nessa briga pelo governo federal. O PT fica tentando limpar a própria sujeira na sujeira do bolsonarismo, e o bolsonarismo toda hora fica tentando limpar a própria sujeira na sujeira petista. Aquele negócio, e o PT, e o PT, e o PT. É a alegação que aparece sempre que qualquer sujeira bolsonarista vem à tona. E o cidadão brasileiro, ele não precisa viver nesse maniqueísmo, nesse tribalismo, precisa zelar por princípios, por valores, para construir um espaço no ambiente cultural, no debate público, de honra, de integridade, de sensatez, de serenidade, de moralidade pública, de senso de justiça, justamente para que surja desse espaço uma opção melhor de político, de candidato a presidente, para fazer uma gestão que seja realmente de acordo com aquele desejo que veio muito à tona na época da Lava Jato, do combate à corrupção, de alguém que realmente tenha a moralidade e seja transparente com a população brasileira. Então, a gente precisa trabalhar por isso. É muito difícil, a gente acaba sempre escolhendo o menos pior, às vezes é eleito um menos pior que não é o menos pior que a gente escolheu, que você escolheu, mas a gente precisa se manter vigilante sempre, em vez de cair nesse tribalismo, nessa militância beligerante o tempo todo, sempre com dois pesos e duas medidas.
Isso que eu tenho falado muito aqui. Agora você imagine ter que explicar aí o xadrez 4D de esconder o Queiroz no sítio de Atibaia do advogado do Jair e do Flávio, né? Como eu zombei no Twitter, missão dada é missão cumprida, Clark. Força aí. Realmente é preciso uma ginástica, um contorcionismo muito grande. Então, Atibaia, que era a terra ali do sítio do Lula, pelo qual ele também foi condenado, além do triplex no Guarujá, foi também a cidade onde estava lá o sítio com o Queiroz. Vamos acompanhar os próximos capítulos em oantagonista.com, sempre zelando para que o máximo de verdade venha à tona para a população saber aquilo que precisa saber para tomar também as suas decisões. Um grande abraço e até a próxima.